Vamos começar a nossa revisão de fundações indiretas ou profundas. A gente estudou a respeito dos tipos de fundações. Então, a gente viu que as fundações podem ser diretas. Quando a gente fala das fundações diretas, a gente está falando radier, estamos falando das sapatas. Quando estamos falando agora de fundações indiretas ou profundas, então significa que ela já tem agora outras particularidades. É aquela que é conhecida principalmente pelo seu formato, certo? Pela sua profundidade, que é feito todo o estudo antes de sondagem, né? Para que a gente possa saber as camadas do solo e identificar o tipo de fundação que seja mais adequada para isso. Então, as fundações diretas são aquelas em que o elemento de fundação transmite a carga ao terreno pela base, que é a resistência de ponta, e por a sua superfície lateral, que é a resistência de atrito do fuste, né? Todo aquele caminho que a gente tem. Ou por combinação das duas. Então, quando a gente fala de fundações indiretas ou profundas, nós estamos falando em relação a tubulões e estacas, certo? Então, para a gente lembrar, então sempre quando a gente pensa em fundações indiretas ou profundas, estamos falando de tubulões e estacas. A respeito de tubulões, nós temos a céu aberto e temos a ar comprimido. O que é que diferencia um do outro? E geralmente o que? A presença de água. Então a gente só pode construir, por exemplo, a céu aberto, quando a gente atende algum critério normativo para isso. Geralmente, quando a gente tem a presença de água, é adotado o ar comprimido. Mas o que eu quero dizer para vocês, a depender da situação, é possível fazer a céu aberto. A norma recomenda isso. Então, a céu aberto, a gente tem que algumas particularidades que a gente tem em relação ao diâmetro. Então, o diâmetro ele não pode ser menor do que 80 centímetros. Menor do que isso, já causa um desconforto para aquela pessoa que vai estar descendo para realizar a escavação. Então, você tem todo o fuste e tem a base alargada, né? É tudo numa forma de um trapézio, né? A base ali. Então, é feita toda a escavação, temos a base, temos todo o ângulo ali. E nesse tipo de fundação, o engenheiro, a norma fala que o engenheiro ele precisa descer e fazer a conferência ali, principalmente em relação aos ângulos ali da base. Então, a gente tem essa particularidade aí em relação ao tubulão de céu aberto, para a gente lembrar aí. Em relação ao ar comprimido, então, a gente tem a presença da água e a partir daí a gente tem que utilizar todos aqueles artefatos necessários para proteger o operário durante o processo de retirada de material e ali com uma pressão para evitar que essa água venha a subir durante aquele período de trabalho do operário ali. Então, você tem uma pressão ali de 3 atmosferas que não permite que aquela água suba e o trabalhador possa estar ali executando sua atividade. Então, a gente tem esses dois tipos de tubulões a céu aberto e ar comprimido. Então, hoje, a gente observa que não está sendo usado muito o de ar comprimido. E o de céu aberto depende muito das condições do local. Então, muitas vezes, a construtora faz essa opção devido a não ter nenhum ruído em relação às fundações vizinhas, à vizinhança, ou então esteja próximos a outro tipo de fundação. Então, geralmente, a gente que não quer ouvir nenhum tipo de trepidação pode estar interferindo em algum tipo de fundação, então a gente faz essa opção pela tubulão a céu aberto, que é bastante tranquilo de trabalhar. A particularidade é que pode ser feito tanto com a escavação por uma pessoa, ou então pode estar utilizando uma máquina para isso. Temos também as estacas que são moldadas em loco.
Quando a gente pensa em estacas moldadas em loco, a gente tem o exemplo das estacas tipo flank, tipo Strauss, hélice contínua, estaca raiz. Não esquecendo que para cada tipo de estaca, você tem as particularidades do processo de execução. Então, é ideal que você faça uma leitura de todo aquele material que a gente trabalhou em relação a cada um tipo de estaca, verificar o passo a passo em relação a ela e ver essas particularidades. Então, quando a gente fala, principalmente nas estacas moldadas em loco, significa o quê? Que eu tenho todo um processo de escavação com o uso de equipamento adequado, temos o uso de armadura e é feito o quê? Uma concretagem. Não esquecendo que a gente tem uma particularidade em relação à estaca tipo Frank. A estaca tipo Frank, ela, quando a gente desce com um tubo e com uma bucha. Essa bucha é um material seco, que é a brita, né? Com cimento e areia, ainda seco, a mistura, e a gente desce formando essa bucha. Ela é empurrada e pelo, pelo tubo que desce junto com ela, e a partir daí, quando a gente chega na base, a gente atinge aquela cota de fundação, essa bucha é empurrada e ela vai ocupar ali todo aquele espaço e depois vai ser feito o processo de concretagem. Então, isso aí tem uma particularidade aí nessa estaca tipo Frank. Temos a estaca tipo Strauss, que também é utilizada, a hélice contínua, a gente tem a participação aí da hélice, que no momento que é feito todo esse trabalho de rotação da hélice, a gente já vai injetando o concreto. E temos também a estaca raiz, que eu trabalho com três particularidades, né? Então, é feito toda a escavação, introdução do tubo, colocação da armadura. Depois da armadura é feito toda a concretagem, retirada desse tubo e a gente encerra aí esse período aí da realização desse tipo de estaca. Também muito utilizado. E temos também as estacas pré-fabricadas. Então, quando a gente traz as estacas pré-fabricadas, a gente tem as estacas de concreto, estacas de madeira e temos também as estacas metálicas. Então, significa que essas estacas, elas passam por um processo de cravação, elas são cravadas. Então, a gente sempre precisa do auxílio principalmente de um auxílio de um bate-estaca. Então, esse tipo de estaca, elas geram muitos ruídos. Então, para uma das opções, porque quando é feito todo o estudo de sondagem do terreno, todo o cálculo estrutural, então a partir daí o estruturalista vai estar determinando quais os tipos de estacas ou tubulão que a gente pode estar utilizando ali, quando for situações de fundações profundas. E a partir daí, ele pode estar sugerindo duas ou três tipos de fundações que podem ser feitas ali. E é feito todo o estudo de viabilidade, não é só em relação ao custo, mas em relação à vizinhança, em relação à entrada dos equipamentos no terreno, essa disponibilidade em relação aos materiais. Então, precisa fazer todo o estudo minucioso em relação a isso. Então, eu recomendo que vocês façam uma pequena revisão, vejam sempre as vantagens, as desvantagens de cada uma dessas estacas em relação ao tubulão, e que isso é super importante para que vocês possam se preparar bem para a prova do EDAC. E isso é importante para vocês, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Não se esqueçam de fazer uma revisão bem minuciosa sobre o assunto e sucesso para vocês. Temos aqui um exercício que é bem interessante aí para que vocês possam estar resolvendo. Então aqui diz bem assim: fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas de uma estrutura. Sobre fundações profundas, é correto afirmar.
Então, a gente tem aqui várias situações e é importante que você possa analisar com bem calma sobre cada um. A primeira diz bem assim: as estacas de madeira fazem parte das estacas de deslocamento, ou seja, estacas que são cravadas no solo sem a necessidade de fazer a escavação. Então, as estacas de madeira, elas fazem parte de estacas de deslocamentos, elas são cravadas. Então, é só lembrar daquelas estacas de madeira fazem parte daquele grupo de quê? Das estacas pré-moldadas. Só lembrar. Aí a outra diz que bem assim, é uma das desvantagens da estaca flank. Causa muita vibração no terreno, é recomendada realizar um laudo pericial em todas as edificações vizinhas antes do início de sua execução e registrar as condições das estruturas no entorno da obra. Qual é o grupo que faz parte dessa estaca flank? Então, é sempre vocês ficarem bem atentos ao grupo que ela faz parte. A outra diz-me assim: para a execução da estaca Strauss, deve-se cravar-se no solo um tubo de aço, cuja ponta é obturada por uma bucha de concreto seco, areia e brita. A gente falou tudo isso nesse instante. Fiquem atentos. Será que é a estaca Strauss? O processo executivo da estaca raiz é dividido em 3 partes. Estaca raiz: perfuração, fixação da armadura e injeção de argamassa. Então, lembrou sobre a estaca raiz? Veja aí essa situação. A outra diz-me assim: os tubulões com ar comprimido devem ser encamisados, exceto quando houver projeto elaborado em que venha dispensar o uso do encamisamento. Olhe, tubulões com ar comprimido. Então, olha aí essa informação. Então, bem atento aí. Então, o que você sempre tem que observar em uma questão como essa? É saber o grupo e saber o processo executivo. E isso é muito importante, certo? Então, é só observar essa mesma do tubulão, dispensar o que? O encamisamento. Analise isso. Você está fazendo ele a uma determinada profundidade. Vai ser aplicado ali o ar comprimido. Será que eu tenho que não preciso encamisar ali aquele local onde é que eu vou estar trabalhando? Então, são essas coisas que a gente sempre tem que observar para não vacilar em relação à nossa resposta. Então, sempre preste atenção em relação aos grupos, ao processo executivo, que isso é de muita importância para vocês. Tá certo?